Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de um pensador francês, Alexis de Tocqueville, que, a partir das suas experiências, das suas viagens, o seu exame minucioso da história e principalmente sua análise pragmática, escreveu duas importantes obras que são leituras obrigatórias e fundamentais para todos aqueles que se interessam pela democracia e principalmente pelo seu modus operandi, ou por aquilo que, melhor dizendo, o melhor funcionamento da democracia. Estamos falando desse pensador francês que, muito jovem, político, escritor, é uma pessoa vinda de uma determinada elite, se propôs a analisar a Revolução Francesa, né, da sua época, e também ali o surgimento, né, daquilo que ele resolveu chamar da democracia norte-americana, quando de uma viagem aos Estados Unidos. Duas importantes obras Alexis de Tocqueville escreveu, e por meio delas nós temos ali importantes discussões. Ele que não se percebeu como, né, ele chegou até a declarar que como político, né, e como alguém que faz reflexões, ele acabou sendo mais reconhecido pelas suas reflexões do que por um político. Isso é bom porque nos legou aí um capital intelectual muito importante, né? Não apenas sendo apenas um político. Mas vamos analisar com mais detalhes, né, a democracia, né, justamente com o conceito de liberdade para Alexis de Tocqueville, né? É importante a gente ter em mente, justamente para esse pensador, né? Vamos voltar aqui ao seu contexto. Ele nasce no século XIX, né? E se torna, né, um deputado muito jovem, né? E depois foi sucessivas vezes se reelegendo. Nós o chamamos de escritor e historiador porque, na verdade, ele não é reconhecido como um filósofo da ciência, mas a sua análise, né, a respeito desses dois grandes eventos, da democracia norte-americana e principalmente da Revolução Francesa, trazem para nós importantes contribuições, principalmente a partir do espectro, né, do seu pensamento liberal, né? Ele cursou o direito e permaneceu como deputado na França até, né, o golpe de Napoleão Bonaparte, né? É um grande defensor dos ideais da liberdade e da democracia, extremamente citado, né? Criticado às vezes por um excesso de otimismo ao fazer uma leitura da democracia ali nascente nos Estados Unidos, mas foi a partir de uma viagem que ele fez aos Estados Unidos e conheceu ali aquilo que ele chama no livro dele de algumas condições, ou como ele prefere dizer, alguns fatores importantes que poderiam, né, não que ele reconhece uma democracia nos Estados Unidos logo, né, no momento da sua viagem, até porque nós não podemos esquecer que os Estados Unidos tinha enormes problemas ainda com a escravidão e também com desigualdade, mas ele percebe ali condições que ele julga favoráveis para o fortalecimento e a maturidade da democracia. Por ser liberal, ele prezava pela democracia institucional e era muito crítico, né, daquilo que ele chamou na sua época de excessos, né, de muitos levantes e de muitos conflitos que estavam ocorrendo pouco depois da Revolução Francesa. Isso é preciso ser pontuado e colocado, porque muitas das vezes há uma certa dificuldade de compreender Alexis de Tocqueville por causa do seu aspecto liberal e também ali pelas críticas que ele tem a algumas influências, principalmente das teorias de Rousseau e das ideias de Rousseau com relação a uma democracia mais igualitária, uma democracia que tem um certo pendor socialista. Ele é muito crítico disso, embora não possamos desconsiderar a capacidade de Alexis Tocqueville também compreender limites
e dificuldades do capitalismo, principalmente quando ele empreende, no segundo momento, uma viagem à Inglaterra, e ali ele percebe os efeitos danosos de uma revolução industrial que trazia enorme concentração de renda e empobrecimento para a classe trabalhadora por trabalharem demais. Bom, vamos compreender as ideias desse autor e a sua contribuição para o pensamento político. Ele escreve duas importantes obras, né? Uma primeira a respeito da Revolução Francesa, né? Quando ele, no seu texto, O Antigo Regime e a Revolução, quando ele trata dessa mudança, dessas circunstâncias em que está se terminando o Antigo Regime, nascendo ali, mesmo com diferentes conflitos, avanços e retrocessos no poder que sucedeu-se àqueles levantes ali de 1856, mas o livro pelo qual ele é mais conhecido, né, é Democracia na América, quando, na sua juventude, ele faz uma viagem aos Estados Unidos e fica extremamente impressionado. Até mesmo os norte-americanos citam, né, Alexis de Tocqueville como um francês que teve a capacidade de conhecer melhor, né, a América, os Estados Unidos, do que o próprio povo norte-americano. Nestas obras, nós vamos ter conceitos como revolução, individualismo, noções entre liberdade e democracia, né? Dois grandes conceitos trabalhados nas suas obras, que são fundamentais para se entender as instituições políticas na França, após a Revolução Francesa, e também a experiência da independência norte-americana, né? Os conceitos de Alexis de Tocqueville, né? As análises que ele faz da democracia americana e da Revolução Francesa, elas estão justamente pautados, né, naquilo que para ele é um grande ideal, né, o seu ideal de liberdade, mas, vamos entender melhor esse conceito dele, uma liberdade que possa se desenvolver dentro da realidade sociopolítica. Esta é uma grande contribuição de Alexis de Tocqueville, porque ele não faz apenas uma reflexão teórico-conceitual idealizada, né? Talvez seguindo aí a esteira de um Maquiavel, ele olha para a história, ele faz uma análise pragmática, até também porque é um político, mas ele busca entender justamente o porquê das diferenças, o porquê que, quando se fala em democracia na França e em democracia nos Estados Unidos, ele aponta ali as condições dessas duas sociedades que permitem ou não florescer adequadamente a democracia, e a questão de liberdade para ele é o grande ideal, nós vamos entender melhor isso, né? Antes disso, dois outros conceitos também são trabalhados nas suas obras, são os conceitos de egoísmo e individualismo, né? O primeiro é quando ele coloca que o egoísmo é um vício moral que pode ser encontrado, que é encontrado na humanidade em qualquer momento, né? Já o individualismo, ele coloca que é uma característica, ele era um pensador liberal, que só vai acontecer dentro das sociedades democráticas e liberais. Ou seja, aí é uma dada condição em que os indivíduos eles têm condições de se verem como iguais e tendo as mesmas condições de exercerem, né, não espremidos por um Estado totalitário ou um antigo regime, como nós já vimos aqui, ou um Estado que concentra em si todos os poderes, mas a possibilidade de ter condições, igualdade de oportunidade, de condições e condições de florescer e se desenvolver. Então, é uma acepção positiva da palavra, né? Uma acepção também liberal. É importante nós pontuarmos isso, né? Alexis de Tocqueville, ele continua dentro da esteira dos pensadores que nós abordamos aqui, de um pensamento liberal, de um pensamento não apenas para ele do ponto de vista político, mas também econômico. Mas talvez os dois grandes conceitos que são a maior contribuição de Alexis de Tocqueville é quando ele trata este binômio entre liberdade e igualdade, né? Tratando a liberdade do ponto de vista de uma liberdade
política, né? De que os indivíduos só experimentam liberdade política, e ele vê isso a partir justamente com a queda do antigo regime, ali a partir da Revolução Francesa, aquele fervilhar das ideias que vinham principalmente dos contratualistas. Alexis de Tocqueville conhecia bem esses contratualistas, não só os britânicos, mas também Rousseau, e essa ideia de liberdade, né, principalmente perante a lei, principalmente diante de um Estado que reconhece as liberdades individuais, ele vai entender, né, esses dois conceitos como pilares, né, e condições para a democracia. Na verdade, a grande contribuição de Alexis de Tocqueville é imaginar justamente que não pode haver democracia se não houver, né, justamente esses dois conceitos, né? E nós vamos trabalhar isso melhor. O conceito de liberdade, mas também, e é aí que ele trabalha bastante, o conceito de igualdade, né? Ou seja, a ideia de democracia em Alexis de Tocqueville é bastante trabalhada e aperfeiçoada, porque ela não fica apenas restrita a uma liberdade e uma igualdade do ponto de vista formal, jurídico. A igualdade, né, para Alexis de Tocqueville, que é para ele um fator fundamental para uma democracia se desenvolver. Sem essa igualdade, a democracia não se desenvolve. É preciso que se entenda, compreenda muito claramente. É uma igualdade dentro de 4 características primordiais. Essa igualdade de condições é diferente um pouquinho, né? Alguns liberais gostam da expressão igualdade de oportunidade, muitas das vezes do campo de empreendimento, empreendedorismo, não é isso que estamos tratando aqui, mas a igualdade de condições de Alexis de Tocqueville é a igualdade, primeira, formal. Os indivíduos são iguais perante a lei, né? Agora, isso não pode ser apenas mera letra, né? Essa igualdade perante a lei é uma dada condição em que, numa democracia, os indivíduos se veem todos representados pela lei dentro da mesma condição de igualdade, de direitos e de deveres. É também uma igualdade do ponto de vista social e econômico, tá? Esse Estado, né, essa determinada sociedade, essa democracia tem que permitir isso. Mas um outro aspecto muito importante é a questão da igualdade cultural. Aqui, Alexis de Tocqueville coloca muito claramente, né, que os indivíduos eles têm que estar igualados dentro de uma democracia no aspecto da lei, no aspecto social, mas também no aspecto cultural, porque se há circunstância em que indivíduos se colocam superiores uns aos outros e por causa dessa distinção têm acesso a privilégios, têm acesso a melhores condições, se posicionam hierarquicamente, isso não vai permitir democracia. E uma quarta condição primordial dessa igualdade é a igualdade política. Os indivíduos têm que ter todas as mesmas condições de participar universal e politicamente dos processos decisórios, do engajamento, da noção de ação e condição. É aí que é muito curioso, né? Porque quando ele faz a viagem aos Estados Unidos, ele percebe, não que os Estados Unidos fosse, naquele momento, ali, no século XIX, uma democracia. Né? Não. Mas ali ele vê condições justamente que ele não via dentro da França, né? Mesmo com todo aquele fervilhar de ideias, aquelas questões que vão acontecendo depois da Revolução Francesa. E ele é fundamentalmente marcado por essa questão de igualdade. Ele percebe os cidadãos norte-americanos, muito embora, não vamos esquecer, ali tem escravidão, como também na França tinha. Nos Estados Unidos tem desigualdade, mas ele vê ali aqueles cidadãos norte-americanos, obviamente que fugiram de perseguição do Reino Unido, né? A Nova Inglaterra nascendo ali. Mas aqueles cidadãos são vistos por Alexis de Tocqueville na mesma condição de igualdade cultural, também igualdade econômica, embora tivesse alguma disparidade,
e também uma certa igualdade política, claro, salvo, obviamente, os escravos. Ele percebe essa condição de igualdade extremamente fundamental e dando as condições, ele percebe, ele vai dizer que os Estados Unidos estão em melhor condições para naturalmente a democracia se desenvolver, coisa que ele não consegue perceber na França. E Alexis de Tocqueville era um nobre, era um aristocrata, ele não consegue perceber porque na França ainda não tinha essa condição de igualdade cultural, política, econômica e formal, embora a Revolução estivesse ali nascendo, porque ainda estava muito na cultura francesa o preconceito de classes, a ideia das classes, a nobreza, ainda se fazendo presente, e ele via isso como um grande empecilho para o desenvolvimento, obviamente, da democracia. Então, nas suas obras, esse binômio liberdade e igualdade está colocado como um grande desafio, né? Como uma grande pergunta. É possível adequar essa liberdade, tanto como indivíduo como cidadão, à realidade sociopolítica existente? Aqui é muito curioso porque Alexis de Tocqueville era muito crítico daquilo que alguns liberais chamavam da possibilidade da tirania das massas, ou seja, uma democracia, um Estado, né, como ele diz, da vontade geral de Rousseau, um excesso de condições de igualdade, né, um excesso de liberdade dentro de uma sociedade, pode fazer com que a democracia não se desenvolva e ali uma grande maioria acaba fazendo uma determinada tirania. Outro dado muito curioso é que Alexis de Tocqueville ele olha justamente para a realidade para perguntar: existem as condições adequadas para a liberdade se adequar, né, a essa realidade? É possível que numa dada realidade sociopolítica eu tenha as condições? Essa é a grande pergunta e que ele vai tentar analisar na sua obra, justamente, né, por verificar que democracia e liberdade, embora muitas das vezes, né, possa parecer antagônicas, contraditórias, né, na verdade, para Alexis de Tocqueville, elas não apenas se completam, né, mas elas dependem uma da outra para se realizar plenamente. O que é preciso ter em mente é que uma democracia sem liberdade, ela não é democracia porque ela se transforma no totalitarismo. Isso é muito curioso, a gente buscar essas ideias, porque frequentemente a gente vê, né, e discutimos isso na aula de fascismo, discutimos isso em tantos outros momentos, como que a democracia, principalmente no quadro atual, contemporâneo, ela se vê com enormes riscos, né? Aquele flerte constante do autoritarismo, aquele controle do Estado em controlar os cidadãos, seja por mecanismos jurídicos, seja por mecanismos de vigilância eletrônica, ou seja, não é possível, né, falar em democracia sem liberdade, né? Não existe democracia sem liberdade, né? Do mesmo modo, uma liberdade, né, sem democracia, né, ela vai fazer justamente nascer as elites, a aristocracia. Então, isso é bastante discutido para ele, e aí é muito curioso a gente verificar, porque o que Alexis de Tocqueville entende por democracia, né? Quais são esses caminhos, né? É importante ter isso claro, porque ele coloca um primeiro passo, né? Primeiro, compreender a realidade, ou seja, quais são as dadas condições da nossa sociedade para que a liberdade possa se florescer. E liberdade né, não vamos esquecer que liberdade para Tocqueville é justamente essa condição dos indivíduos terem as mesmas condições de participar ativamente da democracia. Aqui, novamente, podemos fazer uma nova relação com a realidade. No nosso caso, muitas pessoas percebem cidadania como apenas aquele momento do voto.
Para Alexis Tocqueville, é muito mais do que isso. É a possibilidade de participar ativamente, de agir ativamente, e as instituições têm que permitir isso. E só pode se falar de liberdade numa democracia quando os indivíduos têm condição justamente de participar ativamente desse processo. Um segundo caminho, né, um segundo momento, seria investigar quais as ações políticas são adequadas para construir o nascimento, né, dessa liberdade e fazer com que ela permaneça. Ou seja, um dos grandes ideais de Alexis Tocqueville é essa ideia de construir e manter liberdade para todos os indivíduos, né, sem a qual, né, é impossível falar de democracia. E, por último passo, né, mostrar, e aí talvez foi o grande trabalho das obras de Alexis Tocqueville, que a atividade mais importante do ser humano é sua atividade política, aquela que se exerce no espaço público da palavra e da ação. Aqui, quem assistiu a nossa live sobre Hannah Arendt, né, principalmente na ideia que ela coloca de vita ativa, né, como ela coloca a liberdade do agir político, né, a gente vai perceber, né, que Hannah Arendt, né, era muito conhecedora não só da tradição da cultura helênica grega de democracia, mas ela também conhecia muito de Alexis Tocqueville, porque, né, Alexis Tocqueville vai falar nas suas obras que a liberdade dentro de uma democracia é quando todos os indivíduos que experimentam igualdade de condições, que é igualdade jurídica, igualdade social, igualdade cultural e igualdade política, quando todos eles têm as mesmas condições garantidas de envolvimento, de participação por meio da palavra e da ação, da interferência e da participação nos negócios, né? Aqui, um outro contraponto muito importante. Ao contrário, né, nós vimos lá nos liberais, no liberalismo econômico do laissez-faire, o mercado se resolve sozinho, né, deixa que o mercado toma conta, o Estado não interfere. Embora liberal, né, Alexis Tocqueville, ele não pensa, né, para ele, toda a sociedade precisa experimentar na democracia esse caráter da ação, da intervenção, da participação por meio, né, da palavra e do discurso. Este é o liberalismo de Alexis de Tocqueville, né, fundamentado numa ideia de democracia que está extremamente ligado ao papel da liberdade. A questão, né, retomando aqui de maneira conclusiva, é quais são as condições da realidade sociopolítica. Ele fez isso justamente olhando para o seu país de origem, olhando para os Estados Unidos e verificando como havia dificuldades e como ele percebeu essas dificuldades após a Revolução Francesa, de justamente construir essa liberdade e de fazer mantê-la. Mas uma liberdade que está calcada numa igualdade de condições, né? É preciso que os indivíduos tenham essa liberdade de condições, né? Tenham essa igualdade cultural, estejam, né? Aqui não se pode compreender, não tem um pendor socialista, não é isso que ele está tratando. É uma igualdade de condição de liberdade política. É uma igualdade em que os cidadãos não se veem melhores uns do que os outros por pertencerem a determinadas classes sociais ou tiverem privilégios por pertencerem a uma classe política, né, ou um determinado grupo empresarial. Mas a ideia de que os indivíduos têm igualdade de condições, né, esse campo é amplo, uma igualdade cultural, uma igualdade econômica, uma igualdade política, né, uma igualdade perante a lei, e a lei garantindo isso, vão fazer que haja liberdades e vão permitir que, naturalmente, essa democracia se desenvolva, porque os seus cidadãos têm todos as mesmas condições, desfrutam de igualdade e podem, né, participar. Não deixar o mercado tomar conta sozinho, mas participarem ativamente do processo por meio da palavra e ação. É esse o pensamento liberal,
de Alexis Tocqueville, principalmente calcada na sua ideia de democracia e liberdade. Ok?